preparing. Uhul! Aê, nós é bruxão mesmo, doido. Vamos dar-lhe então. Pessoal, hoje a gente vai começar a falar de um assunto e talvez a gente consiga ainda falar de eletricidade, eletromag, talvez um pouquinho. Mas nesse semestre a gente vai começar falando então de ótica, tá bom? Ótica é um assunto que eu particularmente gosto bastante, cara. É um assunto que eu acho bem legal, porque dá para fazer bastante associação com a biologia, dá para fazer bastante associação com a química, com aquele comecinho da química, sabe? De atomística, coisa arada. Então é um assunto que eu acho bem legal. Então vamos lá. Qual que é a da ótica, né, cara? Então, com certeza, quando você ouve a palavra ótica, você lembra do quê, né, velho? Daquele lugar que a gente vai lá e compra óculos, né? E é bem por aí. Por quê, cara? Porque a ótica, mano, é a parte da física que está preocupada com fenômenos relacionados a uma percepção que os organismos têm, que é a visão, certo? Então, com fenômenos que têm a ver com a imagem, ou seja, a causa em virtude de um tipo de energia, que é a energia luminosa. Sem a luz, não existe ótica. Deu para sacar? Isso que eu quero que vocês percebam. A luz, ela vai ser, como que eu posso dizer, a personagem mais importante da nossa história, porque se não tem luz, naturalmente não há imagem, e portanto tudo que a gente estuda em ótica é dependente da luz, tá bom? Então aqui uma definição, mas a definição tá aqui porque ela precisa estar, mas eu quero que você entenda, cara, que a ótica, mano, é uma parada que estuda fenômenos luminosos e, portanto, a gente vai estar preocupado, sobretudo, com a luz, tá bom? Cara, uma coisa muito legal. Se você estiver andando na rua e alguém te perguntar, moço, 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 a luz, ela é onda ou é matéria? O que você responde? Onda? Muito bem. Uma pessoa deu uma resposta aí, falou que é onda. Quem mais ajuda? Raíssa, foi tu que falou? Onda? Não sei. Onda, quem falou? Gustavo, Kelvin, Kevin? O Kevin. Então, Acredito que ela seja onda, né? todo mundo falando onda. Muito bem, Jéssica. também. Bom, vocês estão certos, mas também estão errados. Sabe por quê, cara? Porque a luz é onda e matéria. Olha que coisa louca. Vocês estão certíssimos em achar que a luz ela é onda, cara. Ela é onda e vocês estão muito certos. Só que ela também é matéria. Isso é uma coisa que está ali por trás daquela teoria da relatividade, aquilo que o Einstein falava, né? Então, de fato, a onda, cara, a luz é uma onda e eu quero que você registre aí no seu HD aí, cara, ou sei lá onde, se você estiver anotando, cara, que a onda é uma parada, a luz é uma onda eletromagnética, tá bom? Quando a gente for estudar onda, se a gente for estudar onda, a gente vai aprender que onda tem diversas naturezas. A onda ela pode ser mecânica, certo? Ela pode ser, enfim, de outras naturezas. A onda, a luz, é uma onda de natureza eletromagnética, tá bom? E aí, quando a gente for estudar onda, se a gente for, a gente tece comentários sobre o que é ser uma onda eletromagnética. Muito legal. Mas a luz também é matéria. Por quê, cara? Porque a definição de matéria, a gente pode dizer que é um conjunto de partículas que são transportadas pela onda. Então a onda, a luz, também consegue transportar matéria, também consegue transportar partículas na forma de energia, que são os fótons, tá bom? Você já ouviu essa palavra, não ouviu? Então o fóton é uma partícula que é transportada pela luz. Por isso que a gente consegue dizer que a luz tanto é matéria quanto é onda. Perfeito? Beleza, gente? Maravilha, cara. Mano, se liga nisso aqui. Deixa eu dar um zoomzito aqui. Será que eu consigo? Consigo. Mano, você já viu isso aqui? Isso aqui pode ser que apareça na sua prova, viu, cara? Isso aqui é um espectro, como está escrito aqui, é um espectro de onda, tá bom? O que eu quero dizer com espectro? Que é um intervalo, certo? De uma série
de ondas que existem por aí e seus respectivos tamanhos. Esse que está em destaque aqui é o espectro visível, o espectro daquilo que a gente chama de luz visível, que o nosso olho, nosso de humano, tá bom? Consegue reconhecer. Alguns outros animais conseguem reconhecer outros tamanhos de onda. A onda, ela consegue ser medida no seu tamanho, certo, cara? A gente não viu onda, mas a gente consegue medir o tamanho da onda por uma grandeza da ondulatória chamada de lambda, que é uma letrinha grega. É um Y de ponta cabeça. É um Y emburcadinho assim. O comprimento da onda é muito importante, cada onda tem um comprimento, o comprimento da onda se relaciona com a frequência dela, com o período, certo? Isso é o que importa para nós. O que eu quero que você perceba é que o espectro da luz visível, ou seja, aquele intervalo dentre todos os tamanhos que o nosso olho humano consegue reconhecer, está aqui. E é justamente as cores do arco-íris, lembra? Aquelas 7 cores do arco-íris. Então, nós temos aqui o menor comprimento, 400 nanômetros, e o maior comprimento. O que está para cima desse comprimento, que é a que é a cor violeta, a gente chama de ultravioleta. E aquilo que está abaixo do vermelho, a gente chama de infravermelho. Deu de sacar? Então, quando alguém fala assim, porque as ondas infravermelhas, fala, o que é infravermelho? É aquela onda que está abaixo, né, do vermelho, que é a cor que a gente consegue ver, cuja onda, né, cujo tamanho é o maior dentro do espectro de luz que a gente enxerga. Beleza, cara? Deu de sacar? Então se liga, aqui temos ondas muito pequenininhas, certo? Os raios cósmicos, os raios gama, que são raios que vêm lá do espaço, que são super, super perigosos, tá ligado? Tão perigosos que existe, vou fazer um parênteses aqui, vocês já ouviram falar na biologia da biota de Ediacara? Já ouviram essa história? Ou já leram em algum lugar? Não. A biota de Ediacara, mano, é uma região na Austrália, aonde a galera encontrou uns fósseis muito diferentões, cara, muito estranhos. Isso há milhões de anos, muito antes do registro mais antigo de animal invertebrado. E a galera começou a se perguntar, caralho, mano, será se esses fósseis aqui não são de organismos que viveram, organismos animais que viveram muito antes do que a gente acha? E começaram a pensar, são uns fósseis gigantes, assim, uns bichos que supostamente, né, uns bichos muito grandes, assim, que de repente sumiram. Então você tem um intervalo de tempo muito grande, tá ligado? De existência de nada de seres vivos. Olha que caralhos é esse? Tinha uns bichos gigantes, monstruosos vivendo aqui. De repente essa galera sumiu e foi aparecer outros bichos ali tantos milhões de anos. Existe uma explicação para o desaparecimento dessa biota, desses organismos, né? Que é justamente os raios gama, cara. Por quê? A Terra tem uma parada chamada magnetosfera, que é como se fosse uma proteção magnética da Terra. Imagina isso, imagina como se fosse um anel de magnetismo protegendo a Terra desses raios que vêm do espaço. Por conta de uma situação qualquer, a nossa magnetosfera nessa época diminuiu, ficou bem magrinha. Ou seja, os raios gama entraram no planeta e, mano, vassouraram, cara, aprontaram um regaço. E eliminaram a biota de Ediacara. Então, os raios gama que vêm lá do espaço, eles são muito, 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 muito penetrantes, mutagênicos e perigosos. E a gente só existe aqui nesse planeta por causa da nossa magnetosfera que nos protege dos raios gama, tá? Muito bem, fecha parênteses dessa história aí. Maravilha. Os raios X, que a gente tanto conhece e tal, tem um poder de penetrância bastante grande, tanto que a gente consegue ver os nossos ossos, né? Não sei se você já quebrou alguma coisa, mas você vai para uma câmara lá, o bicho te coloca embaixo de uma máquina e tira uma foto do teu corpo por dentro. É o raio X que tá penetrando. É uma parada bem fodida também, tem que se proteger quando vai tirar raio-x, proteger o gogó, né, porque a gente tem a tireoide aqui na garganta, proteger os nossos ovários e os testículos, tá bom? Porque ele é muito mutagênico também, a alta exposição pode dar câncer. Ultravioleta,
um super famoso, vem lá do sol, se você não se cuidar também vai foder com a pele. O infravermelho, sabe onde tem infravermelho na nossa casa? No controle remoto, tá? O infravermelho. Alguns animais têm percepção dessas ondas aqui, tá bom? A gente não tem. Beleza, cara? Então, a gente vai ao longo do curso, a idiótica, ficar atento, mas tenha nítido isso aí na sua cabeça, porque pode parecer uma questão aí relacionada a o espectro aqui. Beleza, cara? Muito bem. Mano, uma coisa que é importante. Bom, a luz que existe aqui, ela promove essa sensação da visão, né, que a gente tem. E uma coisa que é bem importante, mano, a gente não pode perder de vista, é que a gente vai ter que encontrar um jeito de representar os raios de luz. Maravilha? A luz, cara, a gente não enxerga, ela tá aqui presente, aqui tem uma luz ligada aqui onde eu tô, eu não consigo enxergar os raios de luz, porque os raios, eles são em todas as direções, né? E aí, mano, pra gente pensar fisicamente sobre a luz, a gente vai ter que representar os raios de luz. Então a gente vai representar, mano, com setinha, tá bom? Sendo que a ponta da setinha é aonde a gente é o para onde ela vai e a bunda da setinha é da onde ela veio, sacou? Então ela vem daqui, por exemplo, ela saiu da chama e foi para algum lugar. Então a cabecinha dela representa para onde ela vai e a bundinha dela da onde ela veio, tá bom? Aqui os raios de luz e aqui a gente vai usar muito isso aqui quando a gente for falar de espelho, né? O feixe de luz. Então o feixe é um aglomerado de setinhas, tá bom? Então o raio de luz aqui, essa luz, ela vai para todos os lugares e aqui é um feixe porque eu estou direcionando, tá bom? Então uma luz de uma vela, ela é assim, bagunçada, vai para todas as direções. A luz de um farol de uma lanterna é um feixe que garante que os raios de luz vão se propaguem numa direção meio pré-determinada. Sacou, mano? Muito bem. Então, primeira coisa, vamos representar raios de luz com setas. Beleza? Maravilha. Muito bem. Ou eles são difusos ou eles são assim em formas de feixe. Muito bem. Os feixes de luz, né, eles podem ser classificados. Essa aula, cara, ela é bastante conceitual, então a gente vai aprender um monte de nome novo, tá bom? Ele pode ser convergente, ou seja, ele fecha. Ele pode ser divergente, ou seja, ele abre. Deu de entender qual que é? Então, diverge é abrir, convergir é fechar, tá bom? Eu não sei se vocês já fizeram aquela brincadeira, as crianças de hoje já não fazem mais isso. De pegar uma lupa, colocar no sol e fazer com que uma folha ou um mato seco pegue fogo. Por quê? Porque a gente consegue, através do vidro da lupa, convergir os raios de sol para um único ponto. Como é muita energia e a grama tá seca, pega fogo, tá bom? Então a gente consegue através desse. Não sei se vocês já brincaram disso, uma brincadeira bem sem graça, que botar fogo nas coisas, mas é por conta disso, a gente converge os raios para um único ponto. Divergente, qualquer luz que você ligar, né, tem. Isso é bem cotidiano nosso. E o cilíndrico é porque vai todo mundo, todos os feixes estão paralelinhos, certo? Numa única direção aí. E tem muito a ver com algum instrumento, né, que a gente use aqui para poder direcionar os raios de luz. Beleza? Muito bem. Isso não é tão importante agora, né? Agora, isso que eu vou falar é bem importante. Isso aqui já foi questão de prova. Cara, fontes de luz. O que é a fonte de luz, né, cara? Vai ser um corpo que vai emitir uma luz, tá bom? Um corpo, ele pode ser uma fonte de luz primária ou ele pode ser um corpo luminoso, cara. Então, quando aparecer na prova, um corpo luminoso, ou um corpo, uma luz, uma fonte de luz primária, tu já vai te ligar. É uma fonte que emite luz própria. O Sol é um exemplo de uma fonte luminosa, primária, ou fonte luminosa, ou primária. Uma lanterna, um farol de carro, uma lâmpada que tu tá ligando aí agora é uma fonte primária, é uma fonte luminosa. Beleza, cara? Muito bem. E daí, mano? E daí, cara, que nós temos as fontes secundárias, ou os corpos que são iluminados, cara. As fontes secundárias, elas vão receber luz de outras fontes e enviam de volta uma parte, né? Uma parte ela absorve, outra parte ela reflete, por assim dizer, tá bom?
e que são, portanto, os corpos iluminados. Então, por que a gente vê a lua de noite? Porque o céu está escuro e a lua é um objeto iluminado, é uma fonte secundária. Ela recebe a luz do sol e reflete, e nós conseguimos enxergar durante a noite. Ela recebe a luz do sol o tempo todo, né, mano? Só que a gente enxerga durante a noite, porque de noite o céu tá escuro. Beleza, mano? Deu de sacar a diferença? Fonte primária produz, entre aspas, a própria luz. Fonte secundária é aquela que recebe e emite parte da luz recebida. Beleza, mano? Certo isso? Beleza. Qualquer coisa vocês me interrompem, tá, cara? Não deixa eu falando sozinha aqui não, que eu vou embora, tá bom? Vou embora no sentido não que eu vou sair fora, vou embora no sentido que eu vou tocando aqui com o baile, tá bom? Só um detalhe aqui, tipo, a luz fluorescente, a luz fosforescente, né? Aqui tem os corpinhos, ó. A luz fluorescente, a luz fosforescente, a luz incandescente. Não interessa, pouco importa, tá bom, cara? Você não precisa se preocupar com essa terminologia, eu só coloquei aqui a título de curiosidade pra tu ter aí uma referência de corpos de fontes de luz. Beleza, mano? Massa. Bom, outro conceito importante que eu acho que vale a pena a gente dar um visu é com relação aos meios físicos. Cara, isso é bem importante, tá? Então, foco aqui. Quase que ainda vamos fazer uma piada com foco, ainda não estamos na hora do foco. Mano, isso aqui é importante. A luz, ela se propaga em meios diferentes. Se você colocar um copo com água, a luz ela tá indo do ar pra água. Se você, mano, que mais? Colocar um vidro e ligar uma luz daqui pra lá com o vidro no meio, a luz ela passou por um meio diferente que é o vidro, tá bom? Isso a gente vai ver logo menos, a mudança do meio faz com que a luz se comporte de maneiras diferentes, altera a velocidade, altera o comportamento. Isso não importa agora. O que eu quero que você perceba é que os meios físicos pelo qual a luz passa podem ser classificados de 3 jeitos. Os corpos, eles podem ser opacos, certo? E um corpo opaco, ele não permite a passagem da luz. É como se você pintar a sua janela de preto, ou se você colocar uma cortina, ou se você colocar uma madeira na sua janela. Esse meio vai impedir que a luz passe. Então esse é o meio opaco. O oposto do opaco é o transparente. É aquele meio que permite que a luz passe totalmente. Beleza? Então a lente, eu tô de óculos agora, a lente do meu óculos é uma lente transparente, beleza? Porque permite a passagem completa da luz e me permite enxergar. Os corpos que são translúcidos, cara, é aquele tipo de corpo, né, de meio físico que permite passagem de apenas parte da luz ou ainda que a luz se propague dentro dele de forma irregular. E, portanto, a luz ela não chega na sua totalidade ao destino do outro lado do meio, certo? Um meio opaco, por exemplo, box de banheiro. Não sei se na casa de vocês o box é transparente ou se é de vidro, mas existem vários box de banheiro que eles são translúcidos. Você percebe que tem uma pessoa do outro lado, mas você não sabe quem é. Deu de sacar qualquer? Você sabe que tem uma pessoa tomando banho ali, mas você não sabe quem que é, certo? Sacou? Então é isso, você enxerga, mas enxerga sem nitidez, isso que eu quero dizer. Beleza, mano? O que mais que pode ser translúcido aí no nosso dia a dia, mano? Tem copo que é translúcido, né? Copo que é meio fosco. E fosco é uma definição boa para coisas que são translúcidas. Tá bom? Permite a passagem, mas não completamente. Ou ainda que os raios de luz se propaguem de maneira irregular e a gente não tem nitidez do que estamos enxergando do outro lado. Beleza pura, cara? Deu de sacar esses conceitos aí, mano? Tá tudo tranquilo? Ou tá muito ruim? Deu para entender, sim, professora? Muito grata. Cara, o que eu ia falar? Já falei dos raios de luz. E, mano, relacionados com os raios de luz, a gente vai se preocupar com os fenômenos que a luz ela vai sofrer, tá bom? Então, nós vimos os raios de luz, a gente aprendeu que para representar o raio de luz a gente vai orientar uma reta com
com uma setinha, né, para orientar o caminho que essa luz percorre. Essa luz, ela vai, a gente, apesar de saber que a luz é uma onda, né, cara, a gente vai representar com uma reta, num trajeto retilíneo, né? Muito bem. Cara, olha aqui, nós temos alguns fenômenos que são importantes a gente entender. A reflexão e a refração são dois fenômenos que a gente precisa entender. Reflexão, para nós, é muito tranquilo de entender, né, cara? É o fenômeno pelo qual o feixe ele vai bater numa superfície e ele vai retornar para o meio da onde ele veio. Então, o espelho, por exemplo, ele é um exemplo de reflexão. Se você olhar para uma lataria de um carro num dia de sol, você vai ficar cego, né, mano? Porque o sol bateu ali e está sendo refletido. Então, reflexão é isso. A luz, ela vai bater na superfície e ela vai voltar, ela vai retornar para o meio da onde, do seu local de origem, sacou? Pode ser uma reflexão que é regular, ou seja, e é isso com que a gente vai trabalhar quando a gente for falar de espelho, quando a gente for falar de algumas coisas mais para frente, a gente vai trabalhar com uma reflexão total. Mas nós temos a reflexão difusa, né, cara, que quando a onda bate, a luz bate, não tá errado falar onda, né, mas é melhor falar luz. A luz bate e os raios retornam, mas retornam de forma bastante bagunçada, tá bom? Esse jeitão aqui a gente não vai trabalhar porque é mais difícil a gente fazer os cálculos físicos envolvidos num bagulho que é assim todo bagunçado, tá bom? Então, reflexão é isso, é bater numa superfície e retornar para o seu local de origem, beleza? A refração talvez exija um pouco mais da gente. Nós vamos voltar a falar de refração mais para frente, quando a gente for falar de lei de Snell e outras coisas mais, quando a gente estiver entrando nos cálculos envolvidos na ótica, a gente volta a falar de refração com mais cuidado. Mas a refração, cara, é um fenômeno que existe quando a gente tem a luz passando de um meio para o outro, tá bom? Então, quando um feixe de luz passa de um meio para o outro, ela sofre um desvio. Repara, se liga aqui. Esse aqui ainda é mais nítido que esse, né? Então, um feixe de luz é um laser, eu imagino, vinha retinho assim, ó. O que a gente imaginaria é que a luz ia continuar vindo retinho aqui, né? Se liga aqui no cursorzinho, vocês veem o cursor? Então, se tu botar aqui, repare. Bah, mas o que aconteceu aqui, mano? Aconteceu que a luz bateu, trocou de meio aqui um fluido, eu imagino que seja água, e ela meio que quebrou a água, quebrou a luz quando entrou na água, né? Por quê? Porque ela sofreu um desvio na medida em que ela trocou o seu meio. Então, quando a luz, cara, ela muda de meio, né? Ela acaba sofrendo uma mudança na sua trajetória. Isso é importante, tá bom? Então, quando a luz passa de um meio para o outro, meios diferentes, tá bom? Ela sofre mudança na sua trajetória. A gente vai aprender mais para frente que essa mudança tem a ver com uma alteração da velocidade da onda que muda com a mudança do meio. Beleza, cara? Muito bem. Então, falamos da reflexão, falamos da refração e o outro tipo, que também nos é muito familiar, que é a absorção. Se você, agora nessa estação do ano, no outono é mais comum, a gente sai de casa com blusa e se arrepende, porque lá na rua a gente começa a sentir um calor desgracento, né? Por que isso acontece? Porque a roupa que a gente tá usando, se for um moletom preto, cara, a gente tá lascado. E por que a gente evita usar preto no verão também, né, mano? Porque há uma absorção da energia, né? Então, a absorção é justamente isso, é absorver parte do feixe de luz que está incidindo sobre os corpos, né? E o que acontece? Acontece que essa energia luminosa, ela é convertida em energia térmica. Por isso que quando a gente tá com o moletom preto e sai no sol, a gente cozinha dentro do moletom. A gente vai entender esse lance das cores mais pra frente, mas absorver tem a ver com isso. Receber os raios luminosos e esses raios luminosos ser absorvidos pelo corpo. Então, toda vida que um raio bate no corpinho, ele é refletido, mas nem sempre, né, completamente refletido.
parte dos raios que incidem sobre os corpinhos são absorvidos por eles. E se essa fonte de luz for, por exemplo, o Sol, muito provavelmente essa onda que foi absorvida pelo corpinho, ela vai ser transformada em energia térmica. Beleza, cara? Então, descemos comentar. Alguém quer falar? Professora, eu tenho uma dúvida, mas é uma dúvida mais particular. Pois não. A onda luminosa, ela pode ser considerada como uma senoide ou ela é retilínea? A gente representa ela sempre de forma retilínea, tá bom? Por definição, tá? Sim, Mas a então ela não onda pode ser considerada senoide. Isso, de fato, a onda ela é mesmo. Só que para a gente fazer os cálculos físicos, a gente arbitra e faz ela como se fosse uma trajetória retilínea, tá bom? Entendi. Massa, Obrigado. muito boa a sua pergunta, muito boa mesmo. Vamos lá. Vocês conhecem este senhor aqui? Se você estava conosco nas aulas de dinâmica, cara, você já viu foto deste senhor aqui, o Isaac Newton. O Newton foi um cara bem importante para a ciência. Se você vai, mano, fazer um curso de exatas, você vai aprender a calcular na matemática, nas disciplinas de cálculo, as integrais, né? O Newton foi quem desenvolveu as integrais, cara. Então ele foi um cara importantíssimo para física, importantíssimo para matemática. Lá na dinâmica a gente falou muito dele, tem as 3 leis de Newton e tal. O cara é bem foda mesmo. E durante uma quarentena de peste negra lá na Europa, o maluco desenvolveu uma série de pensamentos assim que mudaram o mundo. Cara, e também eu tenho certeza que você conhece essa imagem porque é a capa de um CD do Pink Floyd, cara. Tá bom? E se você não conhece Pink Floyd, escute o CD The Dark Side of the Moon. É um dos melhores deles? Eu considero sim. Pink Floyd é minha banda favorita? Não, não é. Minha banda favorita é Led Zeppelin. Mas eu não posso negar que Pink Floyd é sem dúvida uma das melhores bandas de todos os tempos, né? Os caras, mano, tem a capa do CD que é essa aqui. E o que tá acontecendo aqui, mano? Tá acontecendo a decomposição da luz branca. A luz branca, essa luz visível que nós estamos vendo, é formada pelas 7 cores do arco-íris. Aquelas 7 cores que compõem o espectro visível, tá bom? A luz entrou, sofreu refração, e quando ela sai do prisma, isso aqui é um prisma, né, que é um objeto óptico, ela sai quebrada, ela sai expondo as suas 7 cores aí que a compõem, tá bom? Só pra aproveitar aqui a deixa e explicar para vocês um pouquinho sobre esse fenômeno. O que mais, cara? A dispersão da luz, que é exatamente isso, né? Que é quando a luz branca ela sofre a sua decomposição, tá bom? O exemplo mais clichê é o do prisma. O prisma é um instrumento óptico bem importante. Se você um dia, amanhã, for usar um microscópio, ou se você já usou na sua escola, o microscópio tem um conjunto de lentes e um prisma dentro dele, que permite que a luz ela passe, sofra refração e dispersão lá dentro, tá bom? Então, a luz branca, que é composta pelas 7 cores, ao passar pelo prisma, ela é quebrada nas cores que a compõem, e são as 7 cores do arco-íris. Hoje é difícil, mas algumas questões, há alguns anos, cobravam pra gente a sequência. Então, a gente ensina os alunos assim, ó, V-A-A, V-A-A, V. É para memorizar, né? Não sei se ajuda, para mim nunca ajudou. Eu aprendi assim, eu ensino assim, porque vai que alguém consegue. Mas é a ordem das cores, né? É o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Exatamente como nós havíamos visto aqui naquele espectro. Cadê? Naquele espectro. Cadê? Naquele espectro. Oh, mano. Da luz, caralho. Devagar, que o bichinho é velho. Calma. Aqui, ó. No espectro da luz visível, né, cara? Exatamente isso. O violeta é o menorzinho, a menor cor, tem o menor comprimento de onda, e o infravermelho é o maiorzinho, né? E como está representado aqui. E nesse intervalo existem as outras 5 cores. Cadê? Aqui, tá? Vermelho, a gente coloca alaranjado, você pode chamar de laranja. Por que que tá alaranjado? Para facilitar a memorização. Por que que tá azul e por que que tá anil? Para facilitar
a memorização, tá bom? Anil é um tipo de azul, é um azul um pouco mais tendendo pro roxo, assim, tá bom? Mas é só pra memorizar. Então, é vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Só pra gente saber quais são as 7 cores que compõem a luz branca, as famosas 7 cores do arco-íris. Beleza? Muito bem. Cara, agora a gente vai entrar numa parada que cai toda a vida na sua prova. Mano, o Enem cai, na Suveste da vida cai, que é pra gente explicar a cor dos corpos. Por que que nesse exemplo aqui, esse objeto é azul, certo? Por que que a gente enxerga esse objeto como azul? Cara, isso é importante. Parece bobinho, mas vira e mexe cai em prova. Esse objeto é azul, cara, porque ele absorveu as 6 cores que compõem a luz branca e refletiu azul. Então, cara, não confunde bife à milanesa com bife ali na mesa. A cor que a gente vê é a cor que o corpo emite, que o corpo reflete, sacou? Guarda isso no coração. Por que que um corpo é vermelho? Um corpo é vermelho porque ele absorveu todas as cores da luz branca, exceto o vermelho. Ele tá refletindo o vermelho. Beleza, mano? Deu de sacar isso? Isso é bem importante. As plantas, cara, por que que as plantas são verdes? Porque elas absorvem determinados comprimentos de onda e refletem a cor verde. Tem a ver com a clorofila, que é uma molécula, um pigmento que tem lá dentro do cloroplasto, que é uma organela responsável grandemente pela fotossíntese, tá bom? Cara, você entendeu isso? Você entendeu muito, tá bom? Se você não entendeu, você me pergunta. Alguém que ficou com dúvida, cara, pra explicar a cor? Então, mano, se alguém te perguntar na fila do supermercado, mano, por que que a blusa é azul? Você já sabe explicar. A blusa é azul porque ela absorve as 6 cores do espectro de cores visíveis e reflete a cor azul. Beleza, cara? Professora, Oi. então por que o céu é azul? O céu é azul, cara. Isso tem uma explicação com o fato das moléculas de oxigênio e ozônio da atmosfera, tá bom? Quando a luz ela vem do espaço do Sol, ela sofre um desvio e esse desvio favorece a entrada de ondas dentro do comprimento de onda do azul, tá bom? E é por isso que o céu é azul. Se você botar reparo de manhã e de noite, o céu não tá azul, ele tá avermelhado, porque nesses momentos do dia, o comprimento de onda que mais incide sobre a Terra é o comprimento de onda do vermelho e do alaranjado, tá bom? Mas o fato do céu ser azul tem a ver com os átomos de oxigênio que fazem esse desvio dos raios luminosos, e os raios que conseguem entrar por conta do tamanho são os comprimentos de onda do azul, tá bom? Então é por isso, tem a ver com a nossa atmosfera, tá? Ah, entendi. Entendi, professora. Valeu, mano. Maravilha. Muito bem. Agora a gente vai ver 2 coisas importantes. A formação da sombra, tá bom? E, cara, a formação das imagens nas câmaras escuras de orifício. Muito bem. Mano, por que que a gente tem a sombra, né? A gente tem a sombra justamente porque a onda eletromagnética, que é a luz, ela também se propaga em linha reta, né? Aproveitando a pergunta aí do colega que nos perguntou sobre a trajetória da luz. Uma das explicações que nos ajudam a entender a luz como uma onda que se propaga também em linha reta é a formação da sombra. Porque se você concordar comigo, imagina que essa fonte aqui está emitindo uma luz, e a luz vem assim, ó, fazendo ondinha. Você concorda que se ela toda a vida fizesse onda, ela ia pular o anteparo? E aí não existia a sombra, né? Então, a luz, cara, tem um princípio, né, da propagação retilínea. No meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta, tá bom? Qual que é aquilo que, com certeza, me justifica esse princípio? A formação da sombra, tá? Então, a sombra é um espaço com ausência da luz.
Aqui, por exemplo, eu tenho um corpinho que está emitindo luz, uma fonte pontual, está emitindo a luz ali, certo? A gente falou no começo, a fonte pontual, cara, é uma fonte com dimensões desprezíveis. Na verdade, a gente não falou isso, né? A gente só falou da orientação dos feixes de luz. Então, vou aproveitar. Uma fonte pontual, cara, é aquela fonte que tem dimensões desprezíveis. É que nem quando a gente viu lá na cinemática, um corpo extenso e um corpo que não é extenso, né? O corpo extenso é um corpo muito grande. Um corpo que não é extenso tem dimensões desprezíveis. Portanto, a dimensão desse corpinho aqui não interfere no nosso raciocínio. Quando eu tenho uma fonte extensa de luz, é que as dimensões são relevantes. O Sol, por exemplo, é uma fonte extensa. Então, quando a gente for fazer um cálculo, porventura, que envolva o Sol, as dimensões do Sol não podem ser esquecidas, tá bom? Repara, o bicho está emitindo uma onda, um feixe de luz, melhor assim dizendo, né? Está emitindo um feixe de luz, tem um anteparo aqui, um pedaço de madeira. A luz, ela bate aqui, né? Ela incide aqui na parede, mas aonde a gente tinha o anteparo, nós temos a presença da sombra. Cara, qual figura geométrica que tá aqui aparecendo? Ó, tic, tic, tic. É um triângulo. Triângulo! Cara, nós vamos aprender a calcular o tamanho da sombra, o tamanho do anteparo e as distâncias por semelhança de triângulos, tá bom? Teorema de Tales. Muito bem. Aqui é uma outra representação, aqui a gente está vendo a parada meio que de lado, de frente, de cima, não sei dizer, e aqui a gente está vendo a parada de lado. Então a gente tem uma fonte aqui, certo? E nós temos aqui a emissão dos raios. Então a gente traça um raiozito aqui, um raiozito aqui, esse outro raiozito aqui, esse outro raiozito aqui. Como uma fonte extensa, diferente do exemplo anterior, a gente tem a formação do que a gente chama de penumbra, tá, cara? A penumbra é uma parte que está meio iluminada, tá bom? Então, por exemplo, aqui onde eu tô, tem uma fonte de luz ligada. Atrás da fonte de luz está tudo escuro, mas um pouquinho para frente e antes do iluminado, tem uma parte que está meio apagada, meio escura, mas também está iluminada, tá bom? E aqui está completamente escuro, que é onde tem, né, a sombra de fato, beleza, cara? Então a penumbra é uma regiãozita ali que tá meio iluminada e meio apagadinha, tá bom? Muito bem, vamos ao que interessa, que é pra gente se ligar nos cálculos. Então hoje a gente vai aprender a fazer duas contas. Deixa eu ver mais pra lá, se tá muito longe. A gente vai falar isso, a gente vai fazer duas contas que a gente vai aprender hoje. A calcular sombra e penumbra e calcular fazer o cálculo com câmara de orifício, tá bom? Cara, repara na representação aqui. Nós, sempre que formos fazer algum exercício envolvendo raios de luz, a gente tem que traçar dois raios importantes. Aquele que é paralelo à fonte, repara, tem os dois paralelos aqui, tá? E aquele, cara, que se cruza, tá bom? Então, nós temos um paralelo em cima, um paralelo embaixo, e esse raio que se cruza com esse outro raio, tá bom? Sacou isso? Então, guarda isso na sua memória. Nós temos dois raiositos aí que a gente precisa desenhar sempre que for fazer um exercício desse tipo. Aquele raio que é paralelo e aquele raio que se cruza. Beleza? Maravilha. Com isso, a gente consegue ter uma noção da onde... Caralho, tá chovendo? Não, né? Da onde a sombra e a penumbra vão se formar, tá bom? Então, cara, a gente estabelece uma relação de proporção, certo? É um triângulo que se forma. E, cara, quando você vê isso, não desespera. Não desespera porque é muito tranquilo fazer. Eu adoro semelhança de triângulo, eu adorava essa parte da geometria na matemática. Era a única coisa de matemática que eu entendia, era geometria. Geometria plana, né? Porque espacial já me embasbacava com aquelas fórmulas demoníaca que tem lá, né, cara? Aquelas equação lá que, meu Deus, aquilo lá, olha. Muito bem. A distância, as letras, cara, pouco importam, tá bom? Desde que você mantenha a proporção. Então, repara aqui. A distância entre a fonte e o anteparo, o anteparo eu chamo aquilo que tá bloqueando, tá bom?
é Hzinho. Eu poderia chamar de qualquer letra, foda-se a letra. A letra pouco importa. A distância entre a fonte e a parede, eu chamo de Hzão. O tamanho do anteparo eu chamo de Bzinho. E o tamanho da área que tem a sombra e a penumbra, eu chamo de Bzão, tá bom? Vamos estabelecer a proporção? Hzão está para Bzão, assim como Hzinho está para Bzinho, tá bom? Essa é a proporção, cara, que eu pensei na hora que eu montei essa parada. Mas é possível montar outra proporção? É possível sim. Hzão está para Hzinho, assim como Bzão está para Bzinho. Eu posso montar outra proporção? Pode. Bzinho está para Hzinho, assim como Bzão está para Hzão. Beleza, mano? Hzão está para Hzinho, assim como Bzão está para Bzinho. O jeito que você monta não importa, desde que você monte com proporção, respeitando a proporção. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no meu exemplo aqui, ó. Hzão está para Bzão, assim como Hzinho está para Bzinho. Isso é uma proporção. Se eu fizer Hzão está para Bzinho, assim como Bzão está para Hzinho, eu furei a proporção. Eu não estou respeitando a proporção, tá bom, gente? Então, quando for montar esse exercício, respeita a proporção. Se eu estou falando do grandão, ou eu tenho que fazer grandão com grandão, pequenininho com pequenininho, anteparo com anteparo, anteparo grandão com anteparo pequenininho, distância grandona com distância pequenininha, tá bom? Respeita a proporção, que aí não tem erro. Se você não respeitar, aí erra o exercício mesmo, tá bom? E aí, acabou a física, só matemática, multiplica em cruzes, olha incógnita, enfim. Faz a matemática aí que melhor lhe convier. Beleza, cara? E aqui não muda muito, é um exercício com penumbra, né? A sombra está exatamente atrás do anteparo e ali do ladinho, porque o corpo é extenso, se for uma região iluminada e escura ao mesmo tempo. Igualmente, a gente tem essa região aqui, tem a penumbra aqui, monta a relação e encontra os valores aqui dos tamanhos de sombra, dos tamanhos de penumbra. Nada difícil, cara. Nós vamos fazer exercício, vou mandar exercício para vocês, vocês vão ver que não é nada difícil. Cara, justamente por conta desse lance da sombra e penumbra, que aliás é muito importante, imagina o planeta sem sombra, né, cara? A gente já tá fudido. Nós temos os fenômenos da eclipse, tá bom? Então, a eclipse lunar é quando a Terra se coloca entre o Sol e a Lua, tá bom? Então, lá nos seus movimentos de, de, de translação, chega uma hora que esses astros, né, se alinham. Quando existe Sol, Terra e Lua, nós temos o eclipse lunar, que pode ser total ou pode ser parcial, dependendo da fase da Lua, né? E aí é muito bonito, não sei se tu já viu, cara, mas é muito massa. E o eclipse solar, mano, eu só vi uma única vez eclipse solar, é quando a lua se coloca entre o sol e a terra, tá bom? Então, eclipse lunar, a terra se coloca entre sol e lua. Não vai confundir, mano. E o eclipse solar é quando a lua se coloca entre o sol e a terra. Então, não sei, no dia que eu vi, né, tá sol, de repente começa a ficar como se fosse 7 horas da noite, tá ligado? Porque a lua tá passando bem ali, então ela tá tampando o sol e, portanto, fazendo uma área de sombra aqui para a Terra. A gente tem que olhar para o eclipse de sol, eclipse solar, com uma proteção especial para os olhos, porque a gente vai estar olhando direto para o sol, né? A hora que a lua passa, ela tampa, beleza, mas a hora que ela tá saindo, o sol tá bombardeando a nossa retina com essa luminosidade aí que vai foder com tudo, tá bom? Beleza, cara? Então, nesse caso aqui, existe o eclipse solar, beleza? E aqui existe o eclipse, desculpa, aqui o eclipse lunar e aqui o eclipse solar, que a gente consegue esse fenômeno em virtude da presença, né, desse acontecimento que é a sombra and a penumbra. Beleza, cara? Maravilha, beleza pura? Então, tá, então. Gente, e aí a última coisa que eu quero falar para vocês
é sobre câmara escura de orifício. Por que a gente insiste, cara? Porque a câmara insiste nesse assunto, né, de câmara escura. Porque a câmara escura, cara, ela explica a nossa visão e ela explica o funcionamento das máquinas fotográficas. Não as digitais, né? As digitais é outra tecnologia, né? As máquinas que são analógicas, antigamente nem tanto, né? Nos anos 90, a gente ainda usava máquina analógica. Tem muita gente que tira foto com máquina analógica, que é aquela que tem o filme, né? Cara, essa representação é uma representação esquemática que funciona como o nosso olho. Claro, o nosso olho é muito mais complexo, tem muitas outras coisas envolvidas, né? Tem neurônios, tem células do sentido, né? Os cones e os bastonetes, tem a retina, tem um monte de coisa dentro do olho, mas o fenômeno físico é exatamente o mesmo, cara. O que é a câmara escura de orifício? É uma câmara que é escura e tem um orifício. É isso mesmo. Então ela é uma caixa. Mano, você assiste Chaves, já que Chaves é uma parada que tá na onda aí, porque não vai passar mais no SBT. O Seu Madruga, não sei se você assiste Chaves, mas o Seu Madruga tem um episódio que ele resolve ser fotógrafo. E você lembra desse episódio, cara? Ele tá com uma máquina fotográfica bem antigona, que é aquela que ele joga um pano pra cima da cabeça e aciona um mecanismo lá dentro para fazer o registro da pessoa e transformar aquilo numa foto. Aquilo é uma câmera escura de orifício. Ali são as primeiras máquinas fotográficas, tá bom? Que funciona exatamente assim. Qual que é a do rolê? A gente tem um objeto, beleza? A gente tem a câmara escura, então a gente vai traçar dois raios. Aqui a gente não vai traçar os raios paralelos, porque a gente só vai traçar o que se cruzam, porque a luz precisa passar pelo orifício. O raio de luz paralelo você pode até desenhar, só que ele não vai servir para nada, porque ele vai bater aqui no anteparo, que é opaco, né? Então, você traça uma reta aqui, que se cruza com outra aqui, ó. E elas se cruzam exatamente no orifício. O orifício, cara, da câmara escura é o papel da nossa pupila. Você tá ligado que a pupila é aquele buraquinho preto do nosso olho, que é o orifício por onde a luz passa. Quando a gente tá num lugar escuro, a pupila dilata para a luz entrar mais. Quando a gente tá num lugar muito claro ou recebendo luz na cara, a pupila se fecha. Você pode fazer esse experimento na frente do espelho. Você pega a lanterna do celular ou o flash da câmera do celular e bota na cara. Quando você fica olhando pro espelho, né? Quando você vê, a sua pupila tá bem pequenininha. Aí, mano, tira da cara. Você vai ver ela voltar ao normal. Outro experimento é fica na frente do espelho, tampa um olho. Tampa o olho. Abre o olho, tira a mão do olho. Você vai ver a sua pupila mexer também. É muito legal esse experimento. Quem tem olho claro ainda é mais fácil de ver ainda, tá bom? Muito bem. O orifício, assim como nossa pupila, permite a entrada da luz. E daí, cara? E daí que é a formação da imagem lá no fundo da caixa. O fundo da caixa é a nossa retina, que é o nosso fundo do nosso olho. Que lá na nossa retina vai ter um conjunto de neurônios especializados em transformar esse estímulo luminoso em uma linguagem eletroquímica que, vai chegar pro cérebro através do nervo óptico pra gente formar a imagem, tá bom? Repare, irmão, que a imagem, que no caso é uma velhinha, ela tá de ponta cabeça. Por quê? Porque o raio referente à chama tá para baixo e o raio referente à bundinha, que é o pezinho dela, tá para cima. Então a imagem que se forma no anteparo é de ponta cabeça, assim como é no nosso olho, tá? A imagem que se forma no nosso olho, ela também tá de ponta cabeça. Só que por conta do nervo óptico ser cruzado aqui na base do cérebro, quando a informação chega pro cérebro em si, né, pro nosso encéfalo, a imagem é destrocada, é desvirada e a gente enxerga de cabeça para cima, tá bom? Maravilha. A imagem se forma de ponta cabeça. A gente precisa saber agora o tamanho da imagem. Para isso a gente tem que fazer um cálculo. Levando em conta o quê? A distância entre a imagem e o orifício. O tamanho da caixa, ou seja, a aresta dessa caixa, a altura, que é a outra aresta, né, do anteparo. Beleza? Ou ainda, melhor dizendo, né, a altura da imagem, tá bom? Então a gente tem que levar em conta o tamanho do objeto, a distância do objeto até o orifício, o tamanho da caixa, ou a distância do orifício até a parede, ou a aresta da caixa, como você preferir, e o tamanho da imagem. Com esses 4 elementos, o que a gente vai montar, cara? A gente vai montar a proporção, tá bom?
De novo, semelhança de triângulos, cara. Triângulos, triângulos, triângulos. A imagem. Tamanho da imagem está para o objeto, assim como o tamanho do anteparo da caixa, da câmara, está para a distância do objeto até o orifício. É a proporção que eu pensei. Qual pode ser, qual outra proporção? O objeto está para a imagem, assim como a distância está para o tamanho da caixa. Ou seja, ficaria O está para I, assim como P está para a pelinha. Qual outra proporção? Pelinha está para a imagem, assim como P está para o objeto. Beleza, cara? Você entendeu esse lance da proporção? Alguém ficou com dúvida com relação à proporção, cara? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tudo certo? Vocês estão aí comigo? Estão Sim, aqui? sim. Acho que tudo certo. Então tá bom. Gente, eu vou parar a aula por aqui. Na aula da outra semana, caralho, cadê? A gente vê alguns princípios da luz, mas eu quero parar aqui porque eu acho que já tá com bastante coisa. Antes de encerrar a aula, eu quero organizar um, uma chuva de ideias com vocês. Eu quero que vocês me ajudem aqui a construir uma espécie, não é um mapa mental, mas é algo muito rápido, com palavras-chave da aula de hoje. Me dá um minuto que eu vou pegar o meu negócio aqui, peraí. Deixa o bichinho abrir aqui, a gente já. Vamos, meu filho. Ó, o bichinho. O bichinho é velho, cara. Urra, feio. E aí, no transcorrer da semana, quero ver se eu faço isso essa semana ainda. Eu vou subir exercícios pra vocês lá no Forms, tá bom, gente? Pra vocês fazerem mais teóricos e alguns sobre câmara escura de orifício. Isso, abriu aqui. Gente, isso aqui é um pente melhorado, tá bom? Eu não sei muito, eu não tenho muita coordenação pra usar isso aqui, certo? Mas aí vocês me ajudam, vocês me perdoam aí a feiura da minha letra aqui, tá bom? Eu quero trocar a cor do negocinho aqui que tá vermelho, mano. Não que vermelho seja ruim, né? Só porque eu não consigo aí, preto. Será que foi? Foi. Gente, me ajuda a construir aqui coisas, palavras-chave da aula de hoje que você não pode esquecer. Eu vou começar, mas eu quero que vocês me ajudem aí, cara. Vamos aí, me ajuda, por favor. Nós começamos a discussão falando que a ótica, ela é uma parada que estuda a luz, certo? Beleza, gente? E o que sabemos sobre a luz? Ela é uma matéria onda e onda. eletromagnética. Isso! Vocês falaram muito. Alguém falou que é matéria, tudo bem, mas acho que essa ideia fica guardada aí com vocês. Mas acho que uma coisa que é importante a gente registrar aqui, que a luz é uma onda de natureza eletromagnética. Beleza? Isso é bem importante. Isso é bem legal. Bem importante. A ótica é a parte da física, então, que vai estar preocupado. Isso daí, Pipi e Papai já falamos. Daí, cara, a gente falou um pouquinho sobre as fontes. As fontes de luz. Que podem ser de dois jeitos. Lembra? A fonte que é primária. Me dá um exemplo de uma fonte primária de luz.
O sol. Sol, Muito bem, lanterna. vocês são maravilhosos. O sol, a lanterna que alguém falou, e a Uhum. fonte secundária. Quem pode ser uma fonte secundária? A lua. A lua. Muito bem, gente. Qualquer corpinho aí que, porventura, reflita a luz que recebe, que é um corpo iluminado, né? Por exemplo, a lua. Nós também somos iluminados, tá bom? Porque recebemos a luz e refletimos. Muito, 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 muito bem. Aí, o que mais que nós falamos? Nós falamos dos meios. Eu não me lembro se foi exatamente nessa ordem que nós vimos, mas estou puxando aqui pela memória coisas importantes que vale a pena a gente marcar. Nós temos 3 meios. O meio que é transparente. O meio transparente é aquele que permite a passagem completa dos raios de luz, como o vidro. Nós temos os meios opacos, não vai confundir com otaku, tá bom? É opaco, que é o meio que impede a passagem completa da luz. E o meio que é translúcido, que é aquele meio translúcido, tem acento, né? Acho que tem. Que é aquele meio que permite passagem de parte da luz, ou ainda que a luz, quando passa por ele, sofre ali uma propagação de maneira irregular. A gente aprendeu que a luz, cara, a gente representa a luz como uma reta orientada, certo? Numa trajetória retilínea, certo? Dialogando aí com o princípio da propagação retilínea da luz, certo? Retilínea. Que isso nos explica o fenômeno da sombra e o fenômeno da penumbra, certo? Que é aquela parte meio escura e meio clara. Que mais, cara? A gente falou sobre a orientação, né, mano? Que os raios de luz, eles podem ser. Quando os raios de luz tá assim, ele é o quê, gente? Feixe. Isso, é um feixe. E esse feixe, ele é de que tipo? Convergente, divergente, paralelo? Divergente. Muito bem. divergente, né? Os melhores alunos do Brasil. Divergente. Muito bem. Oh, e o E aqui, como é que fica? Isso. E quando ele está tá assim, ó. Como é que chama esse feixe aqui? Convergente. Muito bem. Eu feixe conver. Nossa, que G foi esse, cara? Caraca, mano, que G foi esse? Muito bem, mano. Que mais, cara, que vale a pena a gente. Esqueci. Que a gente pode aproveitar, né, mano? Que existem alguns fenômenos. Alguns fenômenos que nós vimos. Nós vimos 3, né? Fenômenos aí. Tem o seguinte fenômeno. Que fenômeno que é esse aqui? Reflexão. Muito bem. É o fenômeno da reflexão. Maravilha. E. Opa. Como chama esse fenômeno aqui? Vibração. Muito bem. A linha pontilhada indica para onde a luz iria, mas ela mudou de meio. Então aqui eu não coloquei essa informação, né? Que a gente tem o meio 1 e que a gente tem no meio 2. Mudou o meio, mudou as propriedades da luz. Muito bem aí quem falou, que é o fenômeno da refração. Beleza, gente? Acho que eu não consigo ir pro lado, né? Ele não me permite mais papel. O que mais, cara, que a gente pode falar? E tem o fenômeno da absorção e tal, que é quando o corpinho absorve parte da luz e, portanto,
Portanto, não, né? Mas acontece aí a transformação dessa energia luminosa em energia térmica. Que mais, gente? Que mais? E acho que pra encerrar, né, mano? Eu vou. Alguém quer bater um print disso? Acho que não, né, cara? Isso aqui tá muito feio. Isso aqui não vale a pena, não. Mas eu vou dar um segundo pra alguém que quiser bater um print, porque eu acho que eu vou trocar de papel só pra gente falar sobre. Alguém quer falar? Inclusive, eu tô escutando um áudio aí no fundo. Alguém quer falar? Eu não entendi quem falou aí, cara. Se puder escrever. Não tô entendendo o que tá falando. Não tô entendendo. Vem pra cá, não tô entendendo. Muito. Não sei, não entendi. Muito bem. Gente, vamos aqui. Eu vou colocar um novo papelzinho aqui. Não quero salvar. A gente vai falar rapidão aí, então, sobre o lance da sombra, né? Então, rapidão, a sombra e a penumbra, né? A gente tem aqui uma fonte, tá bom? Vai ficar bem feio, tá, gente? Só porque estamos aí com pressa. Nós temos aqui um anteparo, tá bom? E nós temos aqui uma parede, tá? E aí nós temos aí um. Tá bem feio, não repara na feiura, mas só pra gente. Muito bem. Meu Deus. Então aqui eu tenho essa distância para levar em consideração, essa distância para levar em consideração, o tamanho aqui da sombra e o tamanho do anteparo. Beleza, gente? Isso para a gente fazer o cálculo aqui relacionado à sombra, o tamanho da sombra. É um tipo de exercício que cai bastante, viu? Às vezes a louça no teto, tem várias invenções de moda aí. E, cara, o outro raciocínio aí, né, cara, que a gente tem que levar em conta, tudo, mano, relacionado com semelhança de triângulo, é a câmara escura, né? Então a gente tem aqui uma câmara escura de orifício, tá bom? Aqui nós temos um corpício, e aí a gente tem aqui, né? Não prestou aqui. Vamos fazer diferente, para ficar entendido por vocês. Nós temos aqui o a luz, o orifício é onde a luz se encontra, e aqui eu tenho a formação da imagem. Aqui eu tenho uma distância, que eu chamo de P, pode chamar da letra que quiser. Aqui eu tenho outra distância, que eu chamo de P'. Aqui eu tenho o tamanho da imagem, que a gente chama de I, mas chama da letra que quiser. E aqui a gente tem o tamanho do objeto, tá bom? E aí, isso aqui é uma semelhança de triângulos, né, cara? Basta a gente pensar numa semelhança, por exemplo, a imagem, o tamanho da imagem está para o objeto, assim como o tamanho do pelinho aqui, o tamanho da caixa está para a distância entre objeto e orifício. E aí a gente faz qualquer cálculo. Beleza, cara? Cansei. Galera, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém, mano, quer, sei lá, falar alguma coisa? Fala aí comigo. Alguma questão, alguma pergunta, gente? Alguma consideração, alguma fala? Por mim tá de boa, professora. Beleza. Quem mais, gente? Alguém quer fazer mais alguma fala?